Miraculosa Rainha dos céus, sob o teu manto tecido de luz, faz com que a guerra se acabe na terra e haja entre os homens a paz de Jesus. Miraculosa Rainha dos céus, sob o teu manto tecido de luz, faz com que a guerra se acabe na terra e haja entre os homens a paz de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus sua mãe e seus irmãos, mas não podiam chegar junto dele por causa da multidão. Então disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Mas Jesus respondeu-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, caros migrantes, estimados peregrinos, a migração dos portugueses de meados do século passado é rica de histórias que os filhos das gerações seguintes ouviram contar com muita paixão, seja pelo que acarretaram de dificuldades, seja pelos sucessos obtidos depois de começos conturbados e pouco esperançosos. Homens e mulheres das primeiras gerações de migrantes e das gerações sucessivas estão hoje aqui para agradecer a proteção de Deus e a confiança na Virgem Maria no momento das mudanças e no percurso de uma vida longe da sua terra natal. Fátima continua a ser para os migrantes reduto de fé, lugar de súplica e de gratidão a Deus, símbolo da confiança na Virgem Maria e, ao mesmo tempo, sinal de compromisso com o Evangelho, frequentemente acolhido e testemunhado com verdadeiro espírito de missão e mesmo com autêntico heroísmo. Irmãos e irmãs, é por isso que nós tínhamos saudades e viemos hoje, como vimos sempre, e partimos daqui sempre com saudades, mas ao mesmo tempo levando novo ânimo para continuarmos a peregrinação da vida sob a proteção da Mãe de Deus, a nossa querida Mãe. O nosso povo migrante, mesmo em contexto de secularismo, nunca deixou de invocar e de honrar Nossa Senhora de Fátima
em todos os cantos do mundo e sempre encontrou no seu coração imaculado um refúgio e um caminho para Deus. O povo migrante crê que Nossa Senhora de Fátima o ajudou a aguentar a dureza da vida e foi o seu auxílio, sem o qual não conseguiria guardar a fé, mesmo que frequentemente muitos sofram por não conseguirem transmitir a fé aos seus filhos e aos seus netos como lhes foi transmitida a eles. Todos agradecemos à Virgem Maria por nos ter indicado o caminho da fé e por ter indicado aos pastorinhos de Fátima o caminho da fé. E agradecemos também aos pastorinhos por nos mostrarem o coração imaculado de Maria como o nosso refúgio, o lugar em que encontramos a consolação de Deus, o lugar em que se guarda a fé, como o mais precioso tesouro. A nossa atualidade, irmãos e irmãs, continua marcada pelas migrações de portugueses, embora, em muitos casos, as modalidades e motivações dessas migrações sejam bem diferentes. É sempre difícil sair da sua terra, mesmo que nós saibamos que as novas gerações, os jovens, têm outras perspectivas de vida, estão menos presos ao território em que nasceram e cresceram. Os nossos jovens assumem que a sua casa é o mundo e, neste dinamismo da mobilidade que os caracteriza, dispõem-se a estar em cada momento onde a vida os levar. No entanto, a mobilidade humana nem sempre acontece por estes motivos ou por uma decisão livre e isenta de constrangimentos. Persiste também nos nossos jovens a necessidade da mudança não desejada, seja por motivo de estudo, de investigação, de trabalho em condições mais favoráveis, de procura de realização mais adequada aos seus ideais de vida. Sabemos que chegam ao nosso país populações provenientes de outros lugares e contextos culturais e religiosos, num fenómeno que nunca tínhamos conhecido desta forma. E uns chegam pelos mesmos motivos que levam os portugueses a sair, mas muitos outros chegam a fugir dos flagelos da pobreza ou da guerra e à busca de novas oportunidades de vida que não encontram nas suas origens. Também para estes que chegam ao nosso país, o desenraizamento e a entrada numa realidade nova são motivos de não poucas dificuldades. Também os que chegam trazem saudades da sua terra. Também eles trazem saudades da sua família, dos lugares e das pessoas que lhes asseguram proteção e segurança, cuidado e aconchego. Também eles trazem saudades dos lugares e das pessoas, desses elementos indispensáveis para o equilíbrio pessoal, familiar, comunitário, emocional, social. Também os que chegam ao meio de nós têm de enfrentar a novidade do desconhecido em terra estrangeira, que é sempre fonte de apreensões e, não raro, de imensa solidão. Na sua mensagem para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, o nosso Papa Francisco faz alusão à experiência do povo bíblico como imagem da nossa vida de peregrinos. Ele refere-se à certeza da fé que aqueles homens e mulheres levavam na mente e no coração. Deus caminha com o seu povo. E depois fala de duas condições necessárias para que esta peregrinação, esta migração, sejam caminho de bem-estar e de felicidade. Todos precisamos de uma luz que nos guie e todos precisamos de uma casa para habitar. Segundo a narração bíblica,
o povo de Deus era conduzido pela coluna de fogo no meio da desorientação e via na tenda da reunião o sinal da presença e da companhia de Deus, o sinal do encontro. Estas duas imagens, caríssimos irmãos e irmãs, a da luz e a da tenda ou da casa, continuam a falar-nos de duas condições essenciais para a feliz peregrinação humana e para este percurso livre ou menos livre, porventura desejado, indesejado ou forçado, que é a peregrinação dos migrantes. No princípio, há sempre um sonho, há sempre uma luz. Ela pode nascer da ousadia pessoal, do desejo de chegar mais longe, da ânsia de melhorar a vida, mas também do desejo de realização humana mais plena. Mas essa luz e esse sonho podem surgir também no meio de situações deploráveis diante das quais não é possível a resignação, porque põem em causa o bem das pessoas e das famílias. Há sempre uma luz que se acende, que leva a iniciar o novo caminho e a desejar percorrê-lo com segurança. Enquanto no passado migrar era ir para o desconhecido, totalmente desconhecido, devido à falta de informação, hoje, com o desenvolvimento dos meios de comunicação neste mundo global, isso ajuda-nos a tornar mais clara esta luz, permite conhecer situações, condições, culturas, lugares e formas de sonhar, mas já com os pés um pouco mais assentes na terra. Recordamos hoje aqui o exemplo de muitos migrantes que foram à frente e tudo fizeram para abrir caminho a outros, mandando as cartas de chamada, arranjando trabalho, preparando a habitação. Foram autênticas luzes de esperança para os seus familiares e para os seus conterrâneos. No entanto, e infelizmente, também conhecemos o fenómeno das fugazes pequenas luzes de esperança que se acendem diante dos mais pobres e indefesos nas regiões mais esquecidas e mais martirizadas do planeta. Algumas dessas luzes transformam-se em negras sombras. O mundo tem notícia da existência de muitos rostos escondidos que, sem escrúpulos, prometem paraísos aos mais pobres das periferias do mundo. E por detrás de uns milhares de euros ou de dólares, aqueles rostos que inicialmente se apresentam como bons samaritanos acabam por revelar-se rostos de cruéis malfeitores que abandonam homens, mulheres e crianças caídos à beira do caminho, ou então que os entregam à sua sorte nas vagas do mar, sem esperança e sem futuro, prelúdio de morte, ou pelo menos de embate com a dura realidade que os espera na praia. Todos precisamos de uma luz. A luz de Deus vai à frente, acompanha e guia a partir da fé e do amor derramado nos nossos corações. Os seus reflexos, os reflexos dessa luz de Deus, hão de ser a luz dos homens, mas também dos Estados, das organizações, das instituições que acompanham, que protegem, que ajudam a rasgar horizontes de esperança aos mais vulneráveis, como são os exilados, os refugiados e os migrantes. A segunda imagem que o Santo Padre nos oferecia a partir da Escritura era a imagem da tenda ou da casa. A casa é a habitação digna e necessária, essencial à vida da família. Mas a casa significa também a inserção na sociedade, o acolhimento e o respeito mútuos. Inclui o trabalho, o mundo das relações humanas e sociais que dão novo sabor à vida. A casa é o lugar do encontro, da amizade, da partilha, da família e do amor.
é o lugar onde nos sentimos bem, onde somos considerados e se nos sentimos pessoas de verdade. Irmãos e irmãs, quantas vezes ouvimos dizer aos migrantes: já tenho casa, já tenho trabalho, já conheço pessoas que estimo e que me querem bem, já estou integrado, já me sinto em casa, já estou em casa. Porém, sabemos também que aquilo que se espera, por vezes, não acontece. A casa, a sociedade, torna-se lugar de rejeição. A comunidade, às vezes, torna-se um lugar de discriminação. E o trabalho, frequentemente, torna-se um meio de exploração. A casa dos homens é também a casa de Deus, lugar de encontro e de partilha dos dons recebidos. A casa é também este planeta criado pelo Altíssimo por amor e que deve oferecer a todos a concretização da esperança que alimenta a vida. Mesmo que dentro ou fora se extingam estes sinais, nunca faltará o apelo a edificarmos uma casa comum de encontro, de fraternidade e de paz, porque Deus não desiste de acompanhar aqueles que criou. Deus caminha com o seu povo. Deus caminha com o seu povo. E então nós, que somos membros deste povo de Deus, recebemos a missão de caminhar com Ele e com os irmãos, na justiça e na caridade, no respeito pela liberdade religiosa, ancorados na justa legalidade e sempre com a mais profunda humanidade. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus, há pouco escutada, falava-nos da peregrinação de Jesus sobre a terra. Depois de morrer e ressuscitar, manifestou a luz da sua glória e levou-se à vista dos discípulos e deixou-lhes a missão de serem suas testemunhas até aos confins da terra. Naquele momento, iniciou a peregrinação universal dos discípulos de Cristo, sempre animados pelo Espírito Santo que desceria sobre eles e fortalecidos pela oração em que perseveravam com Maria. Ao longo deste tempo de Igreja, Cristo foi apresentado e oferecido ao mundo como a luz dos povos. Esse anúncio constitui a vocação e a missão da Igreja ainda hoje, revelar o rosto luminoso de Cristo, porventura escondido aos nossos olhos pela nuvem da incredulidade e dos obstáculos culturais que se interpõem entre Ele e nós. Esta é ainda hoje a missão da Igreja. Esta é a missão de todos nós, peregrinos sobre esta terra, dar a conhecer ao mundo o rosto de Cristo luminoso e encontrar em Deus, nosso Pai, uma casa em que todos possamos habitar. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, elevamos hoje para vós o nosso hino de louvor e de gratidão por nos oferecer de Jesus como a luz do mundo e a luz da humanidade. Nós vos bendizemos por acompanhardes na Igreja, casa de Deus e casa da humanidade. Pedimos ainda que nos acompanheis e que acompanheis os nossos caminhos, guiados pela luz de Deus, que nos acolhais no vosso regaço de Mãe da humanidade e que nos ajudeis a ser irmãos dos que chegam e dos que partem, pois nesta vida somos todos migrantes, somos todos peregrinos. E finalmente, neste dia de peregrinação, queremos pedir-nos com o coração apertado que nos ajudeis a acabar com a guerra, a acabar com as guerras que destroem e que matam, e que nos ajudeis a construir um mundo de paz, vós que sois a Rainha da Paz.